E hoje a gente vai falar sobre, será que a profissão propagandista vai acabar? Será? Né? Com as propagandas virtuais, com esse modelo novo de trabalho. Será que vai acabar, gente? Tem muita dúvida sobre isso, a gente responde várias perguntas sobre isso, por isso que a gente resolveu fazer essa live hoje, para discutir esse assunto, né? Nada mais justo do que trazer o que está acontecendo aí na real e para que vocês fiquem mais calmos e mais tranquilos, tá bom? Então, a todos que estão chegando, muito boa noite. Senta o dedo no coração, como diz a Lari. Manda o aviãozinho para quem não chegou aqui ainda. Boa noite, Carlos Alberto. Tudo bem? Oi, Milton. Gente, gerente nacional na área, que coisa boa. Adoro quando recebo os meus queridos alta gestão aqui, né, com a gente. Seja muito bem-vindo, Milton. Então, galera, e aí ontem eu tava falando, né, que ontem eu tive com a turma 11, né, no módulo 2, a aula do módulo 2, onde a gente aprofundou muito a questão do marketing farmacêutico, né? Então, os meus alunos aí, a Bela tá aqui, ó, que é T11, meus alunos adoraram, né, saber um pouco mais, conhecer a sopa de letrinha, não ficar tão perdido, né, na vida. Né, galera? O que vocês acharam da aula de ontem? Ó, a Lari entrando só agora, ó. Onde você tava, Lari? Ah, meu Deus. Então, a gente... tá aqui. A Laeme também. A Laeme tava de aniversário ontem na aula, firme e forte até o final. Arrasou. Gosto assim. E aí, então, galera, primeira coisa, né, que eu quero falar com vocês é sobre um pouco da história, do contexto. Antes da gente entender o que vai ser a profissão daqui para o futuro, é importante que a gente entenda o que já aconteceu no passado, né? Então, basicamente, a profissão já existe há muito tempo, há muitos anos, né? Inclusive, foi muito interessante quando eu fiz a live da alta gestão com o Clayton Marks, que é CEO da Biolab, e ele contou que o pai dele, lá nos anos 40, já era, né, propagandista, não com esse nome, porque o nome foi cunhado em 75, mas lá na década de 40, o pai dele já visitava médicos, né? Inclusive, no interior de Minas, ele ia a cavalo. Ele levava os medicamentos no cavalo, né? E ia e dormia nos lugares e tal. Então, essa é uma profissão que já existe há muito tempo. Essa demanda, essa necessidade, né, de conhecimento, de atualização, né, científica, atualização de medicamentos, troca de conhecimento, ela existe há muito tempo e ela é assim desde que a indústria farmacêutica começou a existir, né? Antes, quem fazia muito essa troca, minha tia, oi tia Marta, tudo bem? Não é todo mundo que eu consigo ver a hora que entra, mas eu fico muito feliz quando a galera da minha família vem. Ô Lari, falar nisso, você vem aqui um pouquinho pra mim e aumenta a luz aqui do fundo, de frente pra mim, que ela tá meio escura. Então, Minas Gerais tem história, né? Minas é maravilhoso, né? Ô, estado maravilhoso. Aí, diminuiu em vez de aumentar. Mas então, tá no máximo. Então, a cavalo, o pessoal tá aqui chocado, né? E eu também fiquei quando o Clayton me contou essa história, né? Então, isso vem desde sempre, a necessidade de troca de informação, né, de quem pesquisa para quem prescreve, isso acontece há muito tempo. E em 1975, a profissão ela foi regulamentada, né, ela foi realmente descrita aí no rol de profissões. E a Lari tá desligando tudo aqui. Ai, meu Deus! O que você tá arrumando, Lari? Ele tá dando mau contato, ele não tá aumentando. Ah, entendi. Então deixa assim. Ai, muito doido. Então, depois que cunhou a profissão em 75, o que aconteceu? Passou a ser oficial, né? E nessa época, a gente não tinha ainda os genéricos, a gente não tinha os similares, a gente não tinha... a gente tinha só os medicamentos de referência mesmo, né? A grande maioria dos laboratórios eram multinacionais. Então, nessa época, o que se contava muito era o relacionamento, né? Porque você tinha uma nimesulida, você tinha uma amoxicilina, você tinha alprazolam, né? Digamos assim. Então, é só a marca mesmo. Ô, Lara, o que tá acontecendo aí? Ele não quer. Larga aí, deixa assim.
Eu aumento e ele desliga. Aí desliga e liga, desliga e liga. Eu não consigo nem concentrar aqui que o negócio fica pra... Estou até tomando água. É só a fiasqueira aqui, gente. A gente apronta cada um. Então, aí, nessa época era muito relacionamento, né? Porque a gente tinha poucas marcas e muito pouca concorrência em cada ativo, né? Em cada classe terapêutica. Então, seria mais assim, com o foco de falar, doutora, prescrição para dor, né? Utiliza nimesulida em vez de diclofenaco, assim, era um ativo contra o outro, né? Não era um ativo com várias marcas, né? Para brigar aí pelo mercado. Então a coisa, ela era muito focada mesmo no relacionamento, na fixação de uma marca, né? Do posicionamento de uma marca. Depois disso, né? Com o advento aí dos genéricos lá em 99, anos 2000, a coisa mudou bastante de figura. A coisa mudou no sentido de ter muito mais players no mercado, né? Depois do advento dos genéricos, a indústria farmacêutica nacional mudou muito, né? Cresceu muito, ganhou muito corpo. A partir do momento que se foi mais permitido, digamos assim, a produção de similares, né? De medicamentos éticos, de marca. Então, de uma nimesulida que brigava com o diclofenaco, digamos assim, agora a gente tem centenas de marcas da nimesulida hoje no mercado. E o que isso gerou? Com certeza um aumento de linhas, com certeza um aumento muito grande de profissionais no campo, e isso acabou inflando um pouco a dinâmica do trabalho. E nesse período, o que aconteceu? A massificação. Eu entrei num período de bastante massificação, assim, com os laboratórios com várias linhas, com várias frentes de trabalho diferentes, né, com várias marcas, às vezes o mesmo laboratório com várias marcas do mesmo ativo, né, com o genérico, com o similar, com a linha X e a linha Y, com nomes diferentes, mas o mesmo ativo para concorrer entre eles mesmos. Então isso acabou gerando uma massificação muito grande, inflou muito os consultórios, e eu senti nessa época uma maior dificuldade, né, de fazer o relacionamento com o médico, nesse sentido, porque tinha muita gente, muitas marcas, e a mensagem ela era formatada, digamos assim, né, ela passou a ser cada vez mais formatada, os representantes treinados para dar a mesma mensagem para todos os médicos, entregar a mesma quantidade de amostra para todos os médicos, e isso, claro, que gerou um transtorno aí, né? Porque o médico muitas vezes deixa de atender um paciente para poder atender o propagandista, né? Então, às vezes, quando tem lá 5, 6 propagandistas, é o horário de uma consulta. E aí, com essa coisa que começou a inflar muito, começou a acontecer muito, e aí os médicos começaram a restringir o número de atendimento, os horários de atendimento. E hoje as coisas vêm nesse patamar, né, de ter horário de atendimento, de ter dia de atendimento, de ter agendamento prévio, né, para dar uma controlada nesse fluxo de profissionais dentro do consultório, porque se ficaria inviável ele passar o dia inteiro recebendo, né? Então há essa organização. E esse movimento fez duas coisas. A primeira, fazer com que o profissional precisasse ser cada vez mais organizado e autogerenciado para poder tirar o máximo de aproveitamento, né, e de produtividade de um cenário com bastante dificuldades para chegar até o consultório. E segundo, fez com que os profissionais precisassem se diferenciar para merecer esse tempo junto com o médico. Então eu percebi logo de começo que se eu fosse entregar a mesma mensagem formatada para todos os médicos todos os meses, eu não ia ter entrada, eu não ia ter meu espaço, eu não seria a Liege, eu seria a menina do laboratório tal, né, a moça do laboratório tal. Eu entendi que eu só seria a Liege se eu realmente entregasse valor. E foi aí que a chave virou para mim e que os meus resultados começaram a aparecer muito, quando eu foquei mais na necessidade do médico.
E hoje a tendência é exatamente essa. Eu converso com muitos gestores, né, de alta gestão, vocês sabem, a semana da alta gestão já vai acontecer em breve. E o que é unânime, hoje em dia busca-se cada vez mais o profissional que tenha a capacidade de ouvir e de resolver problemas, resolver o problema do médico, conseguir tá ali com uma escutativa e de uma maneira criativa conseguir entregar o valor nesse trabalho. Então, o profissional que vem assim, ele já vem diferenciado, ele já vem ganhando espaço. Então, dentro do tema, o que eu tenho para te falar? O profissional, o propagandista, massificador, entregador de caixinha, está sim com os dias contados. O médico não tem mais tempo, não tem mais espaço e não tem mais paciência para receber o cara que vai, como um robozinho, repetir a mesma mensagem, não dá frequência e sequência, né? Meus alunos sabem o que é frequência e sequência. Ele não dá essa frequência e sequência, ele tá ali sempre repetindo a mesma coisa, um papagaiozinho de pirata entregando caixinha. Nesse patamar, né, nessa configuração, o mercado já não tem mais espaço. Então a gente percebe cada vez mais o mercado afunilando e trocando, né, esses profissionais que não conseguem se adequar a essa nova realidade, trocando por profissionais, muitas vezes os neófitos, né, que aumentou muito a abertura para neófitos na indústria farmacêutica nos últimos 2 anos, que é uma coisa absurda. Eu nunca vi, né, nos meus 15 anos aí de indústria, eu nunca vi uma abertura tão grande, uma valorização tão grande do neófito, justamente porque a profissão vem necessitando de pessoas que pensem diferente e que ajam diferente. E muitas vezes esse propagandista, não generalizando, tá? Mas esse propagandista que tá aí na indústria há muito tempo, ele tá com dificuldade de se moldar nesse novo modelo. Então esse cara, esse profissional que vai lá, que visita o médico, que fala a mesma mensagem, repete a mesma coisa, deixa uma quantidade padrão de amostras, esse cara tá com os dias contados. Como muitas outras profissões que são scriptadas, digamos assim. Porque esse tipo de visita, ela é scriptada, né? Ela tem um início, meio e fim, não importa o que o médico acha, não importa o que o médico quer, não importa qual que é a necessidade dele ali. O foco está na minha necessidade. Eu preciso visitar, eu preciso entregar a minha mensagem, eu preciso deixar as minhas amostras. Essa profissão, esse profissional está, sim, fadado a desaparecer. Olha quem chegou aqui, Geisa, que saudade! Recebi o recadinho, viu? Eu adorei, inclusive, a novidade. Quero conversar mais com você sobre isso. A Geisa é secretária, gente. Muitas vezes que eu falo de secretária, eu lembro dela. Ai, gente, foi muito interessante. Então, o que está acontecendo? Todas as profissões que são muito scriptadas, né, que tem um roteiro, um padrão, uma coisa que acontece com início, meio e fim, que são previsíveis, elas tendem a desaparecer, sim. Todas elas, né? Porque a gente está passando por um processo de robotização, de inteligência artificial, do virtual, que vem com uma tendência muito forte. Agora, se eu for esse propagandista que vai entregar a mesma mensagem, a mesma quantidade de amostras, eu realmente não preciso de um ser humano ali, né? Eu faço um contato, eu mando uma mensagem e mando uma mala direta. Agora, as profissões que precisam de um atendimento, que precisam de criatividade, que precisam de uma capacidade de resolução de conflito, de solução de problema em cenários imprevisíveis, essas jamais vão deixar de existir. Nós, como seres humanos, somos afetuosos, somos afetivos, a gente depende do outro, a gente vive em sociedade. Eu mesmo sou um exemplo, eu não sei como vocês, mas eu prefiro 1000 vezes comprar roupa indo numa loja e sendo bem atendida do que online. Mesmo com no período de pandemia eu quase não comprei roupa, quase não comprei nada porque estava tudo fechado, as lojas, e eu gosto mesmo de ser atendida em todos os lugares que eu vou.
né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, nesse sentido. E as pessoas, elas são assim. Tem, inclusive, algumas atividades, né, previstas para o futuro que envolvem relacionamento interpessoal. Isso é insubstituível. Com o médico é a mesma coisa. Então, aqui, eu li recentemente sobre uma profissão que vai passar a existir em breve, que são o Walker Talker. Tem ideia do que é isso? Walker Talker. É simplesmente um profissional que vai conversar com pessoas sozinhas, com idosos, com pessoas que têm dificuldade, né, de relacionamento, que têm dificuldade de sair, de se relacionar. É uma pessoa contratada para ouvir. Então, isso nunca vai ser substituído, né? É uma questão fundamental de necessidade primária, primitiva e básica do ser humano. Então, o profissional que está preparado para ouvir, que foca em se conhecer, que foca em desenvolver as habilidades de soft skills, tudo que está relacionado com desenvolvimento pessoal e inteligência está super em alta. Quer saber o que é profissão do futuro? São profissões que vão envolver cada vez mais a capacidade de aprender, de aplicar o que se aprende e de resolver problemas, resolver conflitos. Então isso, com certeza, vai ser algo que vai ter muita força no futuro. Já tem, né? Sempre vai ter, e no futuro mais ainda. Tudo que for de atendimento e a profissão propagandista do jeito que ela precisa ser, do jeito que eu acredito no propósito, né? O meu propósito como propagandista e o propósito que eu passo para os meus alunos aqui, que é de um trabalho focado no valor, focado na informação, na solução do problema e principalmente na dor do outro, né? No paciente, na necessidade do médico, é o tipo de trabalho que, além de nunca acabar, é um tipo de trabalho que vai sempre ser cada vez mais valorizado, mais raro, e as pessoas que são capazes de desempenhar essa função vão ser cada vez mais valorizados. Então, o que eu deixo aqui de mensagem principal em relação a isso? Busca o seu desenvolvimento. Busca a criatividade, busca a desenvolver as soft skills, busca ser insubstituível para um robô. Pensa que o que você faz, robô com inteligência artificial nenhum possa fazer. Isso vai te tornar único. E esse tipo de profissional é altamente desejado. Tanto que quando os meus alunos conseguem mostrar isso nas entrevistas, conseguem desenvolver, se jogam no método, fazem de tudo para fazer acontecer, o que acontece? Eles passam em 2, 3 processos, eles conseguem escolher qual é o melhor laboratório para eles trabalharem. De tão raro, de tão necessário, né? Porque, nossa, concorrência tem demais nos processos seletivos. Ah, tem 300 currículos para uma vaga. Agora, quantos desses 300 têm realmente as soft skills, as informações, o treinamento, o preparo que ele precisa para desenvolver a função? Muitos, muito pouco. Pouquíssimos. Inclusive, eu estava contando, aqui o pessoal está falando que não travou não. Pelo menos aqui para mim não travou não. Eu estava contando ontem, né, para os meus alunos mesmo, que teve um gestor que me procurou por indicação de um outro gestor. Falou assim, olha ali, eu tô com uma vaga aqui na cidade e tal, e eu já fiz o processo, mas eu não fiquei satisfeito com nenhum dos candidatos. Eu falei com mais ou menos 20 pessoas, e eu não senti meu olho brilhar por nenhuma delas. E aí um colega do mesmo laboratório, que já tem alguns alunos seus contratados, me falou de você, me passou seu contato. Queria saber se você tem alunos nessa cidade. Eu falei, tenho, na mesma hora já peguei os currículos, mandei, foram 12 currículos. Ele falou assim, nossa, você me mandou um processo inteiro? Eu falei, aqui a gente, né, trabalha com vontade, né?
E aí, dali alguns dias, ele me ligou e falou assim, Li, eu tenho outro problema. Eu falei, nossa senhora, será que ele não gostou de nenhum dos receitinhos aí? Eu acho que o problema talvez não seja nos candidatos, né? Já pensei isso comigo. E aí ele falou assim, agora eu tenho 3 que eu não consigo escolher. Eu quero os 3 e eu só tenho uma vaga. Então, olha como isso é gostoso, né? De você saber que você tá ali super competitivo e coloca o gestor numa saia justa, porque é tão bom, ele te quer tanto, né? E que te coloca aí num patamar totalmente diferenciado em relação às pessoas que muitas vezes não se preparam, não buscam, tá? Então, agora eu quero saber aqui de vocês, quem é que tem alguma dúvida em relação à continuidade do assunto, à continuidade da profissão, que quer fazer alguma colocação, que quer fazer alguma pergunta, pode mandar aqui que eu vou abrir a palavra para vocês. Tem aqui alguns comentários que eu quero ler. Ah, que legal. Geis, eu não tô acreditando que você tá vindo com crença limitante, amiga. Não tô. Ai, Jesus. É isso aí. Só fala assim, ó. Ah, tô velha pra ser ó. Ah, tá bom, depois a gente conversa. Né? E o Lu veio aqui lindamente falando que ele acima dos 40 foi aprovado, tá trabalhando super feliz, né? Em plena pandemia. Ai, que bom, Lu, que bom que você tá amando, né? A gente conversa na hora da contratação, né? E depois muitas vezes a gente não se fala mais por um período, né? Que bom saber que você tá gostando. Pois é, a escutativa é extremamente importante. É isso aí, pega uma crença e transforma ela em combustível, né? Então, o que a Geisa fez? Pegou uma pessoa que estava tentando desmotivar ela e transformou em combustível, né? E num nitro aí para fazer ela querer mais ainda. Ah, que legal, Adriana, 4.6 buscando transição. Beleza. Ah, isso é legal também, Bia. Ó, ela é corretora de seguros, né? E muitos clientes se tornam amigos, né? Sempre leva com ela. Então, isso é um atendimento diferenciado, né? Quando a gente consegue atravessar um patamar de profissional, né, para uma amizade. Eu tenho muita amizade com muitas médicas dermatologistas aqui, inclusive essa semana, na segunda-feira, eu acordei com a garganta meio. Na verdade, no domingo, né? Eu já tava assim com o corpo um pouco dolorido e tal. Aí na segunda eu acordei com a garganta meio seca. A hora que eu olhei, gente, tava assim, de placas de pus até. Eu falei, gente, mas o que eu arrumei, né? Não fiz nada, fiquei quieto o final de semana inteiro. Mas enfim, tava ali com a garganta toda infeccionada. Eu mandei uma mensagem, né, para uma dessas minhas amigas, dermata. Falei assim, amiga, você vai estar no consultório hoje? Tô precisando de uma receita assim, 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 tô assim, assado. Tô indo pra lá, vai pra lá que eu te espero, tipo, 8 horas da manhã. Eu cheguei, ela tava me esperando, me analisou, né, me consultou, me fez a receita pra mim e eu já comecei o tratamento, assim. Então é muito legal quando a gente tem essa amizade, né? Tem médicos que vão no aniversário do meu filho, né? E eu vou no aniversário do filho delas. Então a gente realmente transpõe aí a barreira do profissional e muitas vezes traz para o pessoal, né? Quando a gente realmente quer entregar alguma coisa diferente. Tô vendo aqui os comentários. Ah, aqui no Receita recebemos nitrogênio com máxima potência. Isso aí, a gente não economiza no nitro aqui, tá? A Sarinha tá aguardando ansiosa pela a próxima turma. A próxima turma vai ser agora no finalzinho da turma 11, né? Em junho. A gente já tá preparando aí todo o processo para a próxima turma. Então, em junho, Sarinha, não perca mais a oportunidade. Que eu lembro que você ficou querendo entrar na 11, não deu, mas na 12 a gente vai estar aí, tá? Ah, o Leandro aqui também falando que tem vários clientes que viraram amigos em todas as empresas que ele passou. Carlos, você tem uma pergunta? Pode fazer. Pode fazer aqui, que não tem problema.
Velha não, madura e experiente. Ah, teve uma pergunta que eu vi lá atrás, né, que eu falei de frequência e sequência. Ah, não, pergunta de case aqui na live não. Eu entreguei o case pra eles ontem, eles estão querendo morrer de catapora. Galera das turmas anteriores a 11, turma 10, 9, 8, 7, 6. E aí, vocês sobreviveram ao case? Deu tudo certo? Conta pra turma 11 que dá tudo certo no final, porque eles receberam o case ontem, eles estão desesperados. Ai, que legal assistir o vídeo com o João da Onco. Então, eu tava falando sobre frequência e sequência, né, gente? As visitas, elas são feitas com frequência, elas são realizadas em ciclos, né? Então, a empresa tem um ciclo, em que geralmente dura um mês esse ciclo. E aí, a frequência é você visitar esse médico todo o mês, de preferência, assim, se eu visito a doutora Liliane na primeira semana do mês, o ideal é que eu tente a visitar sempre na primeira semana de todos os meses, porque aí a gente fica sempre com uma frequência adequada de 4 semanas, né, entre uma visita e outra. Essa é a frequência, né, de você não deixar muito tempo o médico sem visitar, de você estar ali sempre presente, né, e não deixar ele esquecer de você, da sua marca, dos seus produtos, não deixar desabastecer de amostra. E a sequência é o que pega, né? Porque frequência é uma coisa fácil de entender. Eu vou lá todo mês e eu tô fazendo a frequência. Mas e a sequência? O que seria a sequência? A sequência nada mais é do que você construir uma história com o médico. Então você não vai lá todo mês entregar a mesma mensagem. Falar do mesmo produto, falar a mesma coisa do mesmo produto. O propagandista que não tem sequência é como se ele fosse uma série de Netflix. E toda vez que o médico fosse assistir essa série de Netflix, ele assistisse o primeiro episódio. Você assiste uma vez, né? Um episódio, você assiste 2 vezes o primeiro episódio, você assiste até 3 vezes o primeiro episódio. Mas chega uma hora que você quer mais, que você não aguenta mais a mesma coisa. E a sequência é isso. É você colocar em cada visita um tijolinho novo, um assunto novo que dá sequência no que você estava falando. Por isso que quando a gente faz a pré-visita e a pós-visita muito bem feita, a gente consegue dar essa sequência. Se eu anoto qualquer coisa, gente, são pelo menos 200 médicos para visitar. Você não vai lembrar o que cada um dos 200 médicos te falou. Isso em especialidade. Se for em generalista, são 380 médicos. Você não vai lembrar. Não vai. E aí o que acontece? Se você não fizer uma boa pré-visita e uma pós-visita, que é o momento, a pré-visita é quando você analisa todas as informações que você tem, né, das visitas anteriores, caso você não tenha de visitas anteriores, mas você avalia as informações que você tem sobre esse médico, né, o DDD, o MDTR, a auditoria. Você analisa isso tudo, pega o que o marketing colocou como estratégia para o mês, faz um mix e traça a sua estratégia para falar com o médico. Então, quando você sabe o que você vai tratar, como você vai tratar, qual que é o seu objetivo ali naquela visita, você consegue direcionar a sua mensagem e fazer as perguntas certas para que você consiga entender a necessidade daquele médico e consiga levar para ele o que você precisa, mas como uma forma de solução. Entender aonde o que você precisa cabe dentro do dia a dia dele. E aí, quando você sai dessa visita, tudo que o médico te falou é importante que você anote como após visita, né? Então, deixa anotado o que o médico te falou, as informações que ele te deu, o que vocês conversaram, né? O que ficou combinado, assim, tipo, o doutor falou que o meu produto é interessante realmente para os pacientes com uma patologia XYZ e que ele vai avaliar X amostras nos pacientes com o meu produto.
Então é isso quando eu falo assim, o que vocês combinaram é nesse sentido, né? Não tem conluio, não tem nada que não seja ético acontecendo ali dentro do consultório. Mas é simplesmente um resumo do que foi ali conversado, do que foi negociado nesse sentido, né? Doutor, olha, você me disse que você tem esse problema, eu tenho esse produto que traz a solução para esse problema. Frente a isso, você acha que é interessante o seu paciente poder ser tratado com um produto que vai trazer a solução para ele? Tipo, não tem nada de errado, não tem nenhum conluio, assim, é literalmente uma negociação nesse sentido, né? De mostrar a necessidade, de deixar claro ali a solução que você está levando. E quando o médico concorda com você falar, realmente, né, para esse caso, esses pacientes e tal, é interessante esse produto, eu vou avaliar, vou testar, vou tentar entender como que o paciente vai reagir, se vai dar tudo certo e tudo mais. E aí a gente, na sequência, né, na próxima visita, doutor, a gente conversou isso, isso e isso, o doutor me falou isso, isso e isso, falou que ia prescrever e avaliar esse produto em X pacientes. E aí, como é que foi? Deu certo? Né? Então, qual que é o feedback que o médico tem para te dar? Geralmente, se o paciente não ligou reclamando, é porque deu tudo certo. Né? Esse é normalmente o melhor feedback que eles podem ter em relação a isso. Então, a frequência e sequência é isso. A frequência é você ir todos os meses, de preferência com o mesmo intervalo de tempo entre uma visita e outra. E a sequência, você está sempre linkando o assunto de uma visita, né, na próxima visita, sempre trazendo o que foi falado, trazendo aquilo que foi combinado, verificando como que esse processo aconteceu, tendo uma nova conversa, levando novas soluções e sempre anotando isso para ir enriquecendo e aumentando esse portfólio e crescendo inclusive a base de conhecimento e de relacionamento que você tem com esse médico. Tá todo mundo aqui falando que o case é punk mesmo, mas é pra ser, gente, é o que vocês vão arrumar, é o que vocês vão encontrar aí nos processos seletivos. E aí, você tá achando que ser propagandista é simples? E quem determina o conteúdo da sequência? Normalmente já vem um direcionamento do marketing, Ellen. Então o marketing faz o plano de ciclo, né? Então lá eles vão dizer quais são os produtos principais da grade promocional, porque, por exemplo, às vezes a gente tem 15 produtos, a gente não vai falar de 15 produtos, a gente vai dar foco em 3 e fazer um recordatório dos outros. Então o marketing manda esse direcionamento de quais são os produtos que estão em foco, né, nesse ciclo, e a gente sempre vai mesclando o que o marketing sugeriu versus o que a gente conhece do médico, né? O que a gente já sabe que ele prescreve ou não, que ele gosta ou não. Então, às vezes é um médico que tem um super potencial prescritivo para um medicamento que não tá como os principais da grade, mas você tem cota dele do mesmo jeito. Então, nesse médico, muitas vezes você pode dar uma ênfase maior, né, de blindagem do produto que não tá na grade, mas que sabe que o médico já prescreve e fazer ainda assim, né, uma visita bem interessante com os produtos da grade, mas não deixar de dar o foco naquilo que ele gosta, né? Sempre tá buscando levar mais informação sobre aquilo que ele já está acostumado e sempre dando aquela provocadinha, né, em medicamentos que ele ainda não prescreve, que ele ainda talvez não tenha confiança, que ele não lembre, que não esteja aí no portfólio dele, tá bom? Então, quem determina, na verdade, no bem fringir dos ovos, somos nós. Eu acho que o propagandista que tem responsabilidade e sabe o que está fazendo, sabe trabalhar, ele tem, né, a capacidade de chegar para o gestor dele e falar assim, ó, nesse médico eu não vou usar a grade, eu vou inverter a grade por causa disso, disso e disso, e eu tenho certeza que é isso que vai dar o resultado, né? Então, no final das contas, quem decide mesmo somos nós. Na hora do vamos ver, é a gente que decide. Claro que quanto mais baseado nas orientações que a gente recebe, com certeza maior a chance de ter sucesso dentro do que a companhia precisa, né? Dentro das suas metas.
Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Além disso, são vários produtos e dá para fazer uma visita diferente da outra. É isso aí, Ronaldo. Mas tudo depende, né, do direcionamento. Ai, que lindo esses meus alunos falando de, Ai, gente. Ah, que bom que você tá gostando, Geisa. Fazer uma pergunta importante que eu posso fazer pelo doutor hoje. É legal, né, essa pergunta, mas eu prefiro levar ele numa conversa com perguntas mais direcionadas, sabe, Ronaldo? Eu prefiro começar, por exemplo, se eu preciso falar de uma nimesulida, que é um anti-inflamatório, eu prefiro já chegar, pensar num quebra-gelo que já tem a ver com o assunto e fazer perguntas abertas no sentido de qual que é a sua conduta prescritiva para anti-inflamatório, né? Em quais momentos você, doutor, acaba optando pela nimesulida ou não, né? Se opta por outro medicamento, por outro fármaco, por quê? Né? Então eu gosto mais de fazer perguntas direcionadas porque eu consigo saber o que eu preciso, né, para poder trazer o meu produto como solução. Se eu faço uma pergunta ampla, como o que eu posso fazer para você hoje, muitas vezes vai vir brincadeiras, vai vir não, tá tudo bem, não tenho nada não, assim, tipo, tá tudo certo, deixa as amostras, você tem o risco de matar esse momento, né, sem essa estratégia. Então eu aconselho que a sua abordagem sempre seja direcionada para a mensagem que você quer levar, tá? Feeling de direcionamento. As primeiras visitas são monitoradas? Às vezes sim. Mas antes de ir sozinha para o campo, Sandra, muitas vezes o propagandista faz uma mentoria. Fica uma semana indo com propagandistas da própria equipe diferentes visitar. Então ele consegue ver várias maneiras de levar a mesma informação de formas diferentes, com perfis diferentes. E aí fica mais claro a mensagem, né? Fica mais fácil para você ter uma noção de como você vai direcionar o seu trabalho, de como você vai levar a sua mensagem do seu jeito. E às vezes, quando você for sozinho, o seu gerente pode estar com você no primeiro dia, né, para te auxiliar. Às vezes não, às vezes você vai sozinha mesmo e não tem problema, não precisa chegar querendo fazer a propaganda de um rap que está aí há 10 anos, né? A propaganda de um rap que está trabalhando há 1 ano é uma, e a propaganda do rap que está há 10 anos no campo é outra, totalmente diferente, né? Uma maturidade, uma segurança, uma forma de abordar, uma previsibilidade, né, naquilo que se está fazendo é muito maior, sem sombra de dúvidas. Então, a grande maioria das visitas, 99% delas, 98% delas, você vai fazer sozinha, né? Por isso que eu costumo falar que a gente precisa de muita autogestão e muito planejamento para conseguir manter a produtividade, manter sempre o ânimo, né? Apesar dos nãos que a gente recebe e que são normais, para não deixar a produtividade cair. Porque a gente tá ali sozinho, se decidir ir embora, eu vou embora, né? Tipo, 3 horas da tarde decidir que eu vou embora, Mas aí a produtividade, o meu resultado, o meu relacionamento fica comprometido, né? E isso acaba aparecendo. E aqueles médicos que só prescrevem o que tem amostras? Tem muito rap muleta e tem muito médico muleta também. Infelizmente, né? Essa é a grande dificuldade. Ao mesmo passo que tem muitos propagandistas hoje trabalhando no campo que sem amostras não sabem fazer visita, não se sentem à vontade para fazer visita porque realmente acham que a visita é uma troca, né? O médico me recebe para receber as amostras. Tem médico que também não consegue trabalhar assim. Tem que ter amostra para prescrever. Ou às vezes dependendo do produto, é um produto que seja mais complicado, dependa de uma maneira mais individual, né? Reage de uma maneira mais individual e aí o médico faz questão de ter as amostras.
Na dermato é um dos casos assim mais clássicos, né, de precisar ter amostra, porque cada pele reage de um jeito, cada produto tem uma cosmética diferente, cada fragrância ela é recebida de uma maneira diferente por cada pessoa, né? Então a amostra ela faz uma boa diferença, principalmente em relação a toque seco, né, a absorção. E eu sou uma pessoa muito complicada para fragrância. Sinceramente falando, assim, eu vou até abrir isso pra vocês assim, na minha vida. Eu não costumo usar perfume, assim, eu só tenho um que eu consigo usar. E se a pessoa, por exemplo, uma coisa que acontecia muito de manhã, eu às vezes saía para trabalhar, né, logo cedinho, fazer visita, e aí eu, galera, normalmente, né, acorda, toma banho, passa perfume e tal, e sai pra trabalhar também. Então eu encontrava as pessoas logo cedo, elas vinham me cumprimentar, e muitas vezes ficava o perfume da pessoa em mim. Gente, que agonia. Gente, que sofrimento. Eu ficava o dia inteiro sentindo o cheiro. Não que fosse ruim, de jeito nenhum. Mas não tava combinando assim com o meu cérebro, sabe? O meu cérebro, ele é muito manicado com cheiro, ele é muito potencializado para cheiro. Então, eu ficava o dia inteiro sentindo vontade de ir para casa, tomar banho, tirar, e não porque era ruim, mas porque não tava ali, sabe? Não tava dentro do meu contexto. Então, perfume eu só tenho um, só uso um, aí ele acaba, eu compro outro igual, porque eu não consigo me adaptar a cheiros. Então, eu sou uma paciente que precisa avaliar o produto antes, eu preciso passar, porque se ele ficar com um cheiro muito forte em mim, eu não consigo. E na gravidez, gente, ninguém que convivia comigo podia usar nem desodorante com cheiro. Alguém já passou por isso? As mulheres aqui, pode ter acontecido na gravidez isso. Gente, eu não aguentava cheiro de nada. Foi duro, os 3 primeiros meses, nossa senhora, meu Deus do céu. Se alguém usasse perfume perto de mim, eu já... me faltava o ar. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Pri tá perguntando, né? O que motiva o médico a prescrever tal medicamento? O bem-estar do paciente. Basicamente, o que ele quer? Ele quer resolver o que o paciente tá sentindo, qual que é o problema do paciente. Então, quando ele vai pensar no medicamento, ele vai pensar no medicamento que vai resolver o problema do paciente de maneira mais rápida e segura possível, né? Então, a segurança é muito desejada, né? A segurança, a qualidade, a redução de efeitos colaterais, né? Essas coisas são importantes para o médico, são importantes para o paciente. Muitas vezes, dependendo do nicho, né, do público, do médico, nessa questão também entra o preço, né? Então, se é um médico que atende classes mais C, D e E, o preço vai fazer diferença muitas vezes, né? Mas na maioria das vezes o que mais eles se atentam é com a qualidade e com o quanto essa marca, esse produto tá ali presente e oferece, né, um senso de segurança para ele e para o paciente. Ai, né, a Luana querendo que eu faça uma simulada aqui. Ellen, né? Eu tava me perguntando o que eu tô sentindo de demanda de vagas esse mês. Esse mês é maio, né? A gente tá no começo. Tá rolando. Tem um laboratório que tá chamando bastante gente, né, Lari? A Lari me falou, comentou hoje, tem um laboratório que tá chamando bastante gente. Depois, se quiser, você pergunta aqui pra gente. Mas assim, tá um pouco mais devagar mesmo do que no início do ano, né? Eu acho que já vai começar a bombar mais, mas tá mais devagarzinho assim, tipo, não tá tanta demanda, não. Eu acho que eles estão esperando, na verdade, esses laboratórios de expansão acabar os processos. Porque às vezes acontece, né? Começa a fazer vaga junto com expansão, aí a expansão chama, aí a pessoa sai, é aquela bagunça. Então eu tenho sentido que os gestores que estão com vaga aberta estão esperando esses processos de expansão da Apsin, da Brace, finalizar para
eles poderem começar os processos deles, tá bom? Nossa, álcool gel perfumado, não sei quem que inventou isso, meu Deus. Ai, olha quanta gente aqui enjoado com cheiro. Nossa, Ronaldo, isso mesmo. Gente, teve um dia que eu cheguei aqui e aí eu comprei um álcool em gel de espirrar. Coisa mais bonitinha, assim, né? Eu falei assim, não é um álcool gel, né? Um álcool de espirrar, um álcool spray. Me achando linda, né? Que eu vou chegar, vou detonar, né? Vou pegar, passar na sala inteira. E aí, eu passei o negócio e entrei na aula. E tinha um cheiro tão forte que eu tossia a aula inteira. Coitados dos alunos da T10. E eu coçava o nariz e ficava... O Ronaldo lembrou, é isso mesmo. Ele tá aqui, ó, tá novinho. Eu só usei aquela vez, eu não consegui usar mais. Aqui o Robson contando que a esposa dele jogou fora todos os perfumes dele. E você sabe que uma coisa que foi tão forte que os perfumes lá de casa quebravam. Quebravam, você acredita? Quebravam. De tanto que eu acho que eu... Ai, para de usar, não aguento, não aguento. O bicho ia lá e quebrava. O povo tá mandando entrar na internet da Alcance, mas eu não tenho nem senha. Eu tenho que pegar o Wi-Fi aqui, fazer tudo. Gente, não vai dar, vai ficar esquisito. Mas aqui não tá travando, não. Aqui pra gente não tá travando, não. Ana, vai ficar gravada assim a live, tá? A Andriele, o Axê liberou muitas vagas para banco, né? Banco de currículos. Eles estão falando bastante sobre isso tem sempre. E que bom, né? Só que agora, assim, muito alinhamento para expectativa, porque banco de currículo não tem data para começar. Então, às vezes as pessoas se inscrevem lá no Vagas e aí começa a demorar, elas acham que ninguém vai chamar. E não é bem assim, né? Vai chamar, mas é que eu achei demora mesmo. Eles não abrem, eles não começam o processo quando abre a vaga. Na verdade, eles fazem todo o processo com as vagas preenchidas e aí quando abre uma vaga, ele já tem um candidato pronto, né? Já alinhado, né? Como eles falam. E aí, gente, mais alguma dúvida? Gente, a simulada, quem é meu aluno vai ter a simulada lá no módulo 4, tá? Quem é aluno, no módulo 4 eu faço propaganda para eles, eles fazem propaganda para mim, né? A gente faz uma aula inteira de propaganda simulada. Aqui na live eu não vou fazer. Aqui na live eu não vou fazer porque precisa de VA, precisa de um contexto, precisa de um alinhamento, precisa de toda uma base. Não adianta eu chegar aqui falando igual uma louca, né? Tem que ter um cenário construído, tem que ter um perfil médico alinhado. Então a gente não faz assim, né? De uma hora para outra, que eu vou mais confundir do que ajudar nesse sentido, tá? A Fábio tá falando que ela tava lá. A espera não mata, a espera fortalece, tá? Bela, muda o verbo porque a espera fortalece. Enquanto isso, você pode continuar estudando, continuar aprimorando. Independente do resultado, vai ser bom, tá? Força do pensamento aí. A Lara está perguntando que quanto tempo demora mais ou menos o processo seletivo. Depende muito da empresa, depende muito da vaga, né? Tem processos que acontecem muito rápido, que em questão de 2 semanas a pessoa está contratada, porque é um setor importante, é uma vaga crítica e aí ela precisa ser resolvida rápido. Tem processos que tem 7 etapas, então aí ele demora um mês e pouco. Tem processos como o do Achei, que é banco de candidatos, que já demorou 9 meses. Já demorou 9 meses. Tem aluno que demorou 9 meses esperando, né? E, Rodrigo, realmente, né? Agora a Achei vai ter
Linha oftálmica vai contratar bastante gente, vai ter bastante coisa e vai mexer o mercado da oftalmologia, né? Que é bem quietinho o mercado da oftalmo, agora vai dar uma mexida boa. Ok, às vezes não é nenhuma questão de aonde você errou. Às vezes é uma questão de o que eles estavam buscando ali na hora. Tá? O que eles estavam esperando ali dos candidatos na hora. Não é questão de erro e acerto, né? Porque muitas pessoas, não vai ser ter uma pessoa só que acertou. Você concorda comigo? Que para uma vaga não vai ter uma pessoa só que acertou? Que todos os finalistas acertaram? E aí não é uma questão só de erro e acerto. É uma questão de fit com a vaga, né? Com a vaga, com a equipe, com o gestor. Porque que acontece? Muitas vezes, só o gestor vai saber o que está faltando na equipe dele. Então, tem profissionais maduros, profissionais mais jovens, profissionais mais técnicos, mais vendedores, profissionais homens e mulheres. Então, essa mescla, essa diversidade na equipe, ela é importante. Então, às vezes, quem saiu foi um perfil de uma pessoa mais madura e mais vendedora. E aí, o que ele vai buscar? Uma pessoa mais madura e mais vendedora. Se você é uma pessoa mais jovem e mais técnica, você não vai caber naquela vaga ali. Mas não quer dizer que você errou alguma coisa no processo. Claro que a gente sempre pode melhorar. Né? O processo, o autodesenvolvimento nosso pode aumentar sempre. Mas não quer dizer que você não serve para aquele laboratório. Você só não estava no fit com aquela vaga, mas pode ser que saia uma outra pessoa nessa equipe e que seja o seu perfil. Aconteceu aqui, né? Eu lembro certinho com o Luiz Felipe aqui em Ribeirão. Ele participou de um processo no laboratório e o que eles estavam precisando naquele momento ali era de uma vaga com maior experiência em vendas. E ele, farmacêutico, né, com toda a experiência e vivência dele em farmácia hospitalar e tudo mais. E aí ele não passou nesse processo. Só que deu acho que 15 dias, 20 dias, abriu outra vaga que era mais pro perfil dele. Na hora chamaram ele foi contratado. Né? Então, só para ilustrar aí como que existe essa diferença. Então, hoje não quer dizer necessariamente que você fez errado, que você não serve para a empresa ou não serve para a profissão, nada disso. Né? Tem o momento certo, a vaga certa, o fit certo. A gente não casa em via de regra, tá, gente? A gente não casa com o primeiro namorado que a gente tem. Né? Porque não é sempre que a primeira pessoa que aparece é a pessoa que dá o fit perfeito na vida da gente. Então, o processo seletivo é a mesma coisa. Não vai ser o primeiro que você vai fazer que você vai passar. Né? Não tem questão de certo e errado.